Em Esparta, onde a disciplina era tão vital quanto o ar que se respirava, havia uma líder diferente de todas as outras. Seu nome era Bunicena. Ela não era apenas uma general, era uma força da natureza, um furacão de energia que varria a complacência. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia acender uma chama no coração de cada guerreiro. Buni não liderava com gritos autoritários, mas com um exemplo contagiante. Ela era sempre a primeira a chegar ao campo de treinamento e a última a sair, com o suor escorrendo pelo rosto e um sorriso determinado nos lábios. Para ela, cada dia era uma nova oportunidade de se superar, de ser um pouco mais forte, um pouco mais rápida, um pouco mais sábia. A fama de Bunicena se espalhou por toda a Grécia. Diziam que seu discurso podia fazer um covarde lutar como um leão, e que seu olhar podia transformar a dúvida em certeza. Ela entendia que a verdadeira força de um exército não estava apenas nos músculos ou nas armas, mas na mente e no espírito. Buni passava horas conversando com seus soldados, ouvindo suas preocupações e compartilhando suas próprias histórias de superação. A coragem não é a ausência de medo, ela costumava dizer, com sua voz firme e acolhedora. Coragem é olhar para o medo, sentir aquele frio na barriga e mesmo assim dar o primeiro passo. É escolher a ação em vez da inércia. Sua liderança era baseada na confiança e no respeito mútuo. Os 300 guerreiros que a seguiam não o faziam por obrigação, mas por admiração. Eles viam em Buni não apenas uma comandante, mas uma mentora, uma irmã de batalha. Ela conhecia cada um deles pelo nome, sabia de suas famílias e de seus sonhos. Em uma tarde de treinamento particularmente exaustiva, ela viu um jovem guerreiro, Leonidas, quase desmaiar de cansaço. Em vez de repreendê-lo, Buni se aproximou, ofereceu-lhe sua própria água e disse com um sorriso: "O descanso é parte da luta, Leonidas. Mas lembre-se, descansamos para lutar mais forte amanhã, não para desistir hoje." Esse gesto simples encapsulava a filosofia de Bunicena. Ela ensinava que a força não era sobre ser invencível, mas sobre ser resiliente. Era sobre cair e ter a coragem de se levantar mais uma vez, com mais determinação do que antes. Seus guerreiros aprenderam que a verdadeira batalha não era apenas contra os inimigos externos, mas também contra as fraquezas internas, o cansaço, a dúvida e, acima de tudo, a tentação de simplesmente parar. Bunicena estava preparando seus 300 não apenas para uma guerra, mas para a maior de todas as batalhas, a luta contra a apatia que ameaçava consumir o mundo conhecido. E essa ameaça tinha um nome: Xerxes. Longe de Esparta, em um palácio feito de almofadas de seda e redes macias, reinava Xerxes. Ele não era um tirano sedento por sangue ou um conquistador ávido por terras. Xerxes era algo muito mais sutil e perigoso. Ele era o autoproclamado deus da preguiça. Seu trono não era de ouro e joias, mas um sofá gigantesco e absurdamente confortável, de onde ele raramente se movia. Seu poder não vinha de exércitos marchando, mas de uma aura de sonolência que se espalhava como uma névoa. As nações não se rendiam a ele por medo de suas armas, mas porque simplesmente perdiam a vontade de resistir. Era mais fácil tirar uma soneca do que lutar por liberdade. O império de Xerxes era um lugar silencioso, marcado pelo som constante de bocejos e pelo arrastar de pés. Seus guerreiros, conhecidos como os Imortais do Cochilo, usavam armaduras que mais pareciam pijamas de luxo e carregavam escudos em formato de travesseiros. Sua principal tática de batalha era convidar os inimigos para uma pausa para o lanche, oferecendo petiscos que induziam um sono profundo e irresistível. Em vez de declarar guerra, Xerxes enviava emissários com uma proposta simples: "Por que lutar? A vida é curta, venham relaxar conosco. Temos ótimos cobertores e as melhores séries para maratonar." Era uma tirania disfarçada de conforto, uma prisão feita de comodidade. O objetivo de Xerxes não era dominar o mundo através da força, mas sim afundá-lo em um estado de perpétua letargia. Ele acreditava que o esforço era a raiz de todo o sofrimento humano. Para que construir, criar ou lutar quando se podia simplesmente existir em um estado de relaxamento absoluto?
Seu mensageiro, ao chegar em Esparta, não trouxe ameaças de fogo e destruição. Em vez disso, ele apresentou um pergaminho macio que dizia: rendam-se ao conforto. Abandonem suas lanças e abracem seus travesseiros. Juntem-se a nós em uma era de paz, tranquilidade e sonecas gloriosas. A proposta era tentadora, um veneno doce que prometia o fim de todas as dificuldades. Essa filosofia era o completo oposto de tudo o que Bunicena e os espartanos representavam. Enquanto eles valorizavam a disciplina, o esforço e a superação, Xerxes promovia a inércia, a procrastinação e a rendição ao menor sinal de dificuldade. Ele era a personificação daquela voz sussurrante que todos temos dentro de nós, aquela que diz deixa para depois ou isso é muito difícil. Sua expansão não era uma conquista territorial, mas uma pandemia de desmotivação. Cidades inteiras paravam, campos ficavam por cultivar e muralhas desmoronavam não por ataque, mas por pura falta de manutenção. O império de Xerxes era um buraco negro de ambição e estava se aproximando perigosamente de Esparta. Quando o mensageiro de Xerxes apresentou sua proposta de rendição ao conforto, um silêncio estranho caiu sobre a Assembleia Espartana. Alguns anciãos, cansados de décadas de treinamento rigoroso, pareceram ponderar a oferta por um momento. A ideia de uma aposentadoria eterna, livre de obrigações e cheia de descanso, tinha um apelo inegável. O mensageiro, um homem com olheiras profundas e um andar arrastado, sorriu de forma sonolenta, acreditando que sua missão estava quase cumprida. Ele descreveu as maravilhas do império de Xerxes, rios de chá de camomila, montanhas de biscoitos e a ausência total de despertadores. Parecia um paraíso para os exaustos. Foi então que Bunicena se levantou. Ela não gritou nem empunhou sua espada. Em vez disso, caminhou calmamente até o centro da sala e olhou nos olhos de cada espartano presente. Eles nos oferecem correntes douradas disfarçadas de cobertores, disse ela, com a voz clara e firme. Eles nos oferecem uma vida sem desafios, o que significa uma vida sem crescimento. Eles nos pedem para trocar nossa força por conforto, nossa honra por uma soneca. Um espartano é definido por suas ações, por sua capacidade de superar obstáculos. O que seremos nós se aceitarmos passar o resto de nossos dias em um sofá? Suas palavras cortaram a névoa de apatia que começava a se instalar. Ela se virou para o mensageiro e, com um leve toque, empurrou-o em direção a um poço que ficava no centro da cidade. Mas não era um poço de morte. Era o poço de treinamento, cheio de lama fria. Isto é Esparta, ela declarou, não com raiva, mas com um brilho divertido nos olhos. E em Esparta, nós não caímos no sono, nós acordamos para a luta. O mensageiro, coberto de lama, pareceu mais desperto do que nunca. Buni então se voltou para seus 300 guerreiros mais leais. Quem marchará comigo para mostrar a esse deus da preguiça o poder de um despertador? Um rugido de aprovação ecoou pela cidade. A decisão estava tomada. Enquanto o resto da Grécia bocejava e considerava a oferta de Xerxes, Esparta se preparava para a guerra. Bunicena sabia que precisaria de apenas 300 de seus melhores guerreiros. Não porque subestimava o inimigo, mas porque entendia a natureza da batalha. Esta não seria uma guerra de números, mas de vontade. Seria uma luta para provar que a disciplina e a determinação eram mais poderosas do que a tentação do caminho mais fácil. Cada um dos 300 escolhidos era um farol de energia, um exemplo vivo dos valores espartanos. Eles não estavam apenas marchando para defender sua cidade, estavam marchando para defender a própria ideia de esforço e superação. A jornada dos 300 espartanos liderados por Bunicena foi diferente de qualquer outra marcha militar da história. O caminho para o desfiladeiro das Termópilas, onde planejavam interceptar as forças de Xerxes, estava repleto de tentações. Não eram emboscadas de soldados inimigos, mas sim armadilhas de conforto. Eles passavam por vilarejos onde os habitantes, já sob a influência de Xerxes, ofereciam camas macias, refeições pesadas e longas histórias que induziam ao sono. "Por que a pressa?", diziam os aldeões. "Fiquem, descansem. A batalha pode esperar até amanhã, ou depois de amanhã." Era um teste constante à disciplina dos guerreiros.
Buni mantinha o moral elevado com uma mistura de humor e rigor. Quando um de seus soldados, Dílios, foi visto olhando com desejo para uma rede que balançava suavemente entre duas árvores, Buni se aproximou. Dílios, meu amigo, disse ela com um sorriso. Essa rede parece confortável, não é? Mas a glória não é tecida com fios de preguiça. A glória é forjada no fogo do esforço. Agora, que tal fazermos 10 flexões para celebrar o desconforto? O esquadrão inteiro riu e se juntou a Dílios, transformando um momento de fraqueza em um exercício de camaradagem e fortalecimento. Em outro momento, eles encontraram um campo mágico criado pelos servos de Xerxes. A grama era tão macia quanto um tapete de veludo, e o ar era preenchido por uma melodia suave que fazia as pálpebras pesarem. Vários guerreiros começaram a bocejar. Percebendo o perigo, Buni ordenou uma parada imediata. Muito bem, guerreiros. Parece que encontramos um desafio digno. Proponho uma competição, a corrida de costas até o outro lado do campo. O último a chegar paga uma rodada de suco de beterraba. A ideia era tão absurda que os soldados caíram na gargalhada, a sonolência se dissipando instantaneamente com a atividade física e o bom humor. Através desses pequenos desafios, Buni ensinava uma lição vital. A preguiça é uma inimiga que se combate com ação, com movimento e, acima de tudo, com um propósito claro. A marcha se tornou um treinamento em si. Eles não estavam apenas caminhando em direção ao inimigo, estavam ativamente resistindo à sua influência a cada passo. Cantavam canções de marcha animadas, contavam piadas e desafiavam uns aos outros em pequenas competições. Eles estavam construindo um muro de energia e determinação que seria seu principal escudo na batalha que se aproximava. A amizade e o senso de equipe eram as armas que os mantinham acordados e focados, prontos para enfrentar o exército do deus da preguiça. Finalmente, os 300 espartanos chegaram ao estreito desfiladeiro das Termópilas. O lugar era perfeito para sua estratégia. Um corredor estreito onde o vasto número de inimigos seria, bem, irrelevante. Logo, o exército de Xerxes apareceu no horizonte. Mas não era uma visão aterrorizante. Em vez de uma massa de guerreiros ferozes, era uma multidão lenta e descoordenada, arrastando os pés. Eles pareciam mais uma fila para o café da manhã de um hotel do que um exército invasor. Seus estandartes exibiam imagens de ovelhas pulando cercas e gatos dormindo ao sol. A vanguarda era composta pelos imortais do cochilo, vestidos com seus pijamas de seda e armados com travesseiros. O primeiro ataque de Xerxes não foi com flechas de aço, mas com algo muito mais insidioso. Uma chuva de pequenos panfletos de papel macio caiu sobre os espartanos. Cada panfleto continha uma mensagem desmotivadora, escrita em letras sonolentas. Qual o sentido de tudo isso? Você não está cansado? A cama está te chamando, a vitória é superestimada, o importante é descansar. Eram flechas de desânimo, projetadas para minar a vontade de lutar. Alguns dos guerreiros mais jovens pegaram os panfletos e, seus ombros começaram a cair. Um deles, Stélios, bocejou e murmurou. Ele tem um bom ponto. Eu estou bem cansado. Vendo a moral de seus homens vacilar, Bunicena agiu rapidamente. Ela pegou um dos panfletos, leu-o em voz alta com um tom dramático e depois começou a rir. Guerreiros, eles estão tentando nos derrotar com filosofia barata de autoajuda. Eles acham que palavras podem quebrar o espírito espartano? Ela amassou o papel e o jogou no chão. Nossa resposta a essas flechas de dúvida será com as lanças da ação. Mostrem a eles o que acontece quando se tenta colocar um espartano para dormir. Com um grito de guerra, os 300 levantaram seus escudos, formando uma parede impenetrável. A primeira onda dos imortais do cochilo avançou lentamente, balançando seus travesseiros de forma pouco ameaçadora. Quando chegaram perto da falange espartana, em vez de atacar, eles começaram a arrumar os travesseiros no chão e a se preparar para uma soneca. Era uma tática, assim, bizarra. Bunicena gritou: "Não caiam na armadilha. Eles querem nos contagiar com sua preguiça. Mantenham a formação e a energia. Lembrem-se do nosso café da manhã reforçado." Os espartanos, em vez de lutar, começaram a bater suas lanças nos escudos em um ritmo rápido e energético, criando um barulho ensurdecedor que impedia qualquer um de pegar no sono. O primeiro ataque de Xerxes havia falhado miseravelmente.
A batalha nas Termópilas se transformou em uma guerra de atrito. Não de vidas, mas de energia. Xerxes, frustrado com o fracasso de suas táticas iniciais, enviou suas tropas de elite, os procrastinadores. Estes não tentavam lutar nem dormir. Sua estratégia era simplesmente adiar o confronto. Eles se sentavam a uma distância segura, começavam a fazer lanches, polir suas unhas ou simplesmente olhar para o horizonte, dizendo coisas como: "Vamos lutar depois do almoço" ou "O tempo não está bom para uma batalha hoje, talvez amanhã". A intenção era desgastar os espartanos, fazendo-os esperar inutilmente até que o tédio e o cansaço os vencessem. Bunicena percebeu o perigo desta nova abordagem. A inatividade forçada poderia ser tão corrosiva quanto o combate direto. Ela se voltou para seus homens e disse: "Eles querem nos afogar no tédio. Querem que nossa energia se dissipe enquanto esperamos. Não vamos dar a eles esse prazer. Se eles não vêm até nós, nós usaremos este tempo para nos tornarmos mais fortes." Sob sua ordem, o desfiladeiro das Termópilas se transformou no mais intenso campo de treinamento que o mundo já vira. Enquanto os persas procrastinavam, os espartanos faziam flexões, agachamentos, praticavam suas formações e afiavam suas lâminas. O escudo da disciplina se tornou sua maior defesa. Cada guerreiro tinha uma rotina. Eles se revezavam na vigia, no treinamento e no descanso controlado. Não havia tempo para o tédio. Buni introduziu jogos e competições para manter o espírito elevado. Havia o lançamento de pedra mais longe, o concurso de quem consegue equilibrar a lança no nariz por mais tempo e até mesmo sessões de contação de piadas. Um exército que ri junto, luta junto, ela bradava participando de todas as atividades. Os persas observavam confusos aquela demonstração de energia incansável. Eles esperavam encontrar desânimo, mas encontraram uma festa de preparo físico. A lança da motivação era a arma ofensiva de Buni. Todas as manhãs e todas as noites, ela reunia seus homens. Não para discursos de guerra, mas para lembrá-los do porquê estavam ali. "Lembrem-se da sensação de completar uma tarefa difícil", dizia ela. "Lembrem-se do orgulho que sentem após um dia de trabalho duro. É por isso que lutamos. Lutamos pelo direito de nos esforçarmos, de sermos melhores do que éramos ontem. Xerxes nos oferece o vazio do não fazer nada. Nós oferecemos ao mundo a glória da realização." Suas palavras eram o combustível que mantinha o fogo espartano aceso, transformando a espera tediosa em um poderoso ato de resistência. Depois de dias de impasse, Xerxes decidiu que era hora de um confronto direto. Ele mesmo, em seu gigantesco palanquim-cama carregado por dezenas de servos sonolentos, aproximou-se do desfiladeiro. Usando um sistema de som mágico que amplificava sua voz bocejante, ele se dirigiu aos espartanos. "Espartanos? Olhem para vocês. Suados, cansados. Por quê? Por que toda essa agitação? A vida pode ser tão simples, tão calma. Rendem-se. Prometo-lhes travesseiros com o recheio mais macio e sonhos sem fim." A luta é inútil. O esforço é uma ilusão. O verdadeiro poder está em saber quando parar e simplesmente relaxar. Sua voz era como uma canção de ninar hipnótica. Uma onda de letargia varreu as fileiras espartanas. As pálpebras pesaram, os joelhos fraquejaram. Os escudos, que antes eram leves, de repente pareceram pesar 1 tonelada. A tentação era imensa. O corpo de cada guerreiro gritava por descanso. Eles haviam treinado, marchado e resistido por tanto tempo. A promessa de um fim para todo aquele esforço era quase irresistível. Um guerreiro deixou sua lança cair com um baque surdo, seguido por outro. A parede de escudos começou a vacilar. O poder do deus da preguiça estava no seu auge. Foi nesse momento crítico que Bunicena deu um passo à frente. Ela não gritou. Sua voz era calma, mas carregada de uma energia que cortava a névoa sonolenta. "Ele fala de relaxamento", começou ela, olhando para cada um de seus homens. "Mas eu pergunto a vocês, qual é a melhor sensação de relaxamento que existe? É o descanso que vem depois de não fazer nada? Ou é o descanso merecido, aquele que sentimos nos músculos depois de um dia de trabalho duro? É o sono vazio da inércia? Ou o sono profundo e satisfatório daquele que deu o seu melhor?" Ela continuou, sua voz ganhando força.
Xerxes lhes oferece um sonho sem fim, mas a vida, a verdadeira vida, é vivida acordada, com os olhos abertos, é sentida na dor dos músculos, no suor em nossa testa, na alegria da vitória conquistada. Eles nos chamam de cansados. Sim, nós estamos cansados e temos orgulho do nosso cansaço, porque cada gota de suor é uma medalha. Cada músculo dolorido é um troféu que prova que estamos vivos, que estamos lutando, que estamos construindo algo. Levantem-se, espartanos, levantem seus escudos, levantem suas cabeças. Mostrem a este Deus sonolento o poder de quem escolhe acordar. Inspirados pelo discurso eletrizante de Bunicena, os 300 guerreiros sentiram uma nova onda de energia percorrer seus corpos. Eles se levantaram, um por um, pegando suas lanças e firmando seus escudos. O som de 300 pares de sandálias, se firmando no chão, foi como um trovão, um desafio direto à letargia de Xerxes. A parede de escudos se refez, mais forte e mais unida do que nunca. Os olhos dos espartanos queimavam com uma nova determinação. Eles não estavam mais apenas defendendo um desfiladeiro, estavam defendendo o próprio valor da ação. Xerxes, irritado por ter sua canção de ninar interrompida, ordenou o ataque final. Seu exército inteiro, uma massa disforme de guerreiros bocejantes e desmotivados, avançou lentamente em direção à falange espartana. Mas desta vez, os espartanos não esperaram. Com um grito de guerra liderado por Buni, pela glória do esforço, eles avançaram. Não foi um ataque de fúria cega, mas uma demonstração de disciplina e energia perfeitamente coordenada. Eles se moviam como uma única entidade, um rolo compressor de motivação contra uma parede de apatia. A batalha foi cômica e simbólica. Os espartanos não matavam seus inimigos. Em vez disso, eles os desarmavam de suas comodidades. Com movimentos rápidos, eles tiravam os travesseiros, viravam as redes e confiscavam os lanches dos persas. Um grupo liderado por Dílios usou seus escudos para criar um barulho tão irritante que acordou um batalhão inteiro dos imortais do cochilo. Outro grupo, sob o comando de Estélios, começou a liderar uma sessão de polichinelos em massa no meio do exército inimigo. A confusão era total. Os guerreiros de Xerxes, despreparados para tanta atividade, simplesmente não sabiam como reagir. Bunicena abriu caminho através da desordem. Seu alvo era o próprio Xerxes. Ela saltou sobre sofás abandonados e desviou de servos que tentavam oferecer-lhe chás calmantes. Quando finalmente alcançou o palanquim-cama do deus da preguiça, ela não o atacou. Em vez disso, ela estendeu a mão e lhe ofereceu uma maçã crocante e uma garrafa de água fresca. Xerxes, disse ela com um sorriso, a verdadeira energia não vem do sono, mas de cuidar bem do corpo que luta. Que tal uma caminhada? O dia está lindo. Xerxes olhou para a maçã, depois para Buni, e pela primeira vez, uma expressão de curiosidade substituiu sua sonolência perpétua. A vitória nas Termópilas não foi conquistada com sangue, mas com suor, risadas e uma demonstração avassaladora de força de vontade. A visão de Bunicena oferecendo uma maçã a Xerxes foi o golpe final. O deus da preguiça, confrontado não com violência, mas com uma vitalidade genuína e contagiante, simplesmente não soube o que fazer. Seu império de bocejos desmoronou não por uma derrota militar, mas porque sua filosofia central foi provada como vazia. Seus guerreiros, agora acordados e confusos, começaram a se espreguiçar, a alongar os músculos e a olhar para o sol como se fosse a primeira vez. Bunicena e seus 300 retornaram a Esparta não como conquistadores, mas como professores. Eles não traziam espólios de guerra, mas uma lição inestimável. A história de sua batalha contra o deus da preguiça se espalhou por toda a Grécia, não como um conto de guerra, mas como uma fábula inspiradora. As pessoas começaram a entender que o maior inimigo não era um exército estrangeiro, mas a voz interior que sussurra para desistir, para procrastinar, para escolher o conforto em vez do crescimento. A vitória simbólica dos 300 foi uma vitória para a ambição, a disciplina e a alegria de se estar vivo e ativo. A mensagem final de Bunicena ecoou por gerações. Em um grande discurso na praça central de Esparta, ela ergueu não uma espada, mas uma simples ferramenta de jardinagem. A preguiça é como uma erva daninha, ela disse.
Ela cresce silenciosamente quando não estamos prestando atenção. Ela sufoca nossos sonhos e transforma os jardins de nossas vidas em terrenos baldios. Mas nós temos as ferramentas para combatê-la. Cada pequena ação, cada tarefa concluída, cada vez que escolhemos nos mover em vez de ficar parados, estamos arrancando essa erva daninha pela raiz. A coragem não é apenas para o campo de batalha, é para o dia a dia. É a coragem de levantar da cama pela manhã com um propósito. E assim, a lenda de Bunicena e seus 300 não foi sobre a morte e a escuridão, mas sobre a vida e a luz. Foi uma história que ensinou que a força verdadeira reside na capacidade de superar a própria inércia. A batalha contra a preguiça não é vencida uma única vez em um desfiladeiro distante. É uma batalha que travamos todos os dias, em cada escolha que fazemos. A vitória final não é sobre derrotar um deus, mas sobre despertar o herói que existe dentro de cada um de nós, aquele que escolhe a ação, o crescimento e a alegria vibrante de uma vida vivida em seu pleno potencial. E essa é uma vitória ao alcance de todos.